Olá, testando aqui a conexão. Já já vou chamar o Fernando Sembranelli. Boa noite a todos. O sol está começando a entrar. Resolvi entrar um pouco antes para testar aqui qualquer problema, mas está tudo certo. Vocês estão escutando bem aí a minha voz? Está saindo bacana? Boa noite, Alane. Boa noite, Jaqueline. Valdívia. Muito bem. Boa noite, Ellen. O Maicon tá aí também. Vou começar aqui, já vou chamar o Fernando. Nós vamos chamar ele através do Instagram do, do Rai Hub, né? O Hub de inovação que ele tem. Boa noite a todos. Tô chamando aqui. Temos um minutinho aí para começar. Vamos ver se ele entra aqui. Boa noite, Michele. O Ara tá aí. Boa noite. Matos Maciel. Boa noite. Ele já me respondeu aqui no WhatsApp que já tá entrando. Boa noite, André. Doutor Vida também tá aí. Agora ele entrou aqui e nós vamos chamá-lo. Só um minutinho. Aceitar. Boa noite, meu amigo. Tudo bom, Fernando? Você está conseguindo escutar bem? Boa noite. Tudo bom, Fernando? Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo. Tudo jóia aí? Tudo tranquilo?
Você está conseguindo escutar bem aqui a minha voz? Está conseguindo escutar? A tua imagem está um pouco travada para mim aqui. Tô, tô Você está sim, conseguindo tô sim. escutar? Beleza, né? Certo. Fernando, prazer, cara, em ter você aqui nessa live, tá? Você que é uma pessoa muito dinâmica dentro do ecossistema da saúde aí, envolvido com tecnologia. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu queria começar, cara, já apresentando você aqui para o público, né? Na verdade, o pessoal que veio assistir. Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a tecnologia em saúde, o que nós temos hoje já funcionando e quais são as tendências e as perspectivas que nós teremos nos próximos anos. Tá? Antes de começar, eu queria apresentar você aqui um pouquinho. O Fernando Sembranelli é um médico, né, formado pela Unifesp, tem residência médica em administração hospitalar pela USP, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, e fez um MBA pela Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos. Tá? Além disso, tem toda uma história dentro do ecossistema de saúde que eu vou deixar ele falar um pouquinho. E, Fernando, eu queria saber como é que foi essa transformação. Na verdade, essa série que eu estou fazendo agora, a intenção é trazer médicos que foram para outras carreiras, né? Médicos que desenvolveram, na verdade, carreiras não fora da saúde, como é o seu caso, mas não propriamente a assistência médica. Então, nesse sentido que eu queria fazer uma série com médicos que pensam diferente, na verdade, pensam fora da caixa, né? Tem outras ideias. E você foi o primeiro cara esse é o primeiro episódio que eu pensei assim em trazer exatamente pela sua história e pelo que eu já conheci de você aí participando também desse movimento. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi esse seu percurso, né, entre formar em medicina, que é uma carreira, vamos dizer assim, clássica, tradicional, e aí partiu para uma outra área da tecnologia, mas dentro da saúde. Explica para a gente aí como é que foi essa transição. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Obrigado, Newton, pelo honroso convite. É sempre bom partilhar conhecimento, né? Ainda mais nesse momento. É, eu acho que a primeira coisa, né? Hoje eu trabalho muito forte com empreendedores, com inovadores em saúde, e tem um tem um denominador comum que a gente vê em muitos empreendedores, quer dizer, que assim, meus pais são médicos, né? Então tem essa questão de seguir a carreira, mas eles são empreendedores na área da saúde, né? Talvez nesse sentido, até meu pai, assim como sócio de empresa, uh, isso influenciou. E meus avós, quer dizer, toda a minha família, por, principalmente por parte de pai, é uma família de empreendedores, né? Desde a época que vem da Itália. E isso é eu acho que e isso é uma coisa que a gente percebe que é uma inquietação realmente que vem assim, que eu acho que eu demorei muito tempo para perceber que na prática eu estava refletindo um desejo de, né, ou talvez melhor, um perfil de família empreendedora, né? E quando eu me formei, eu entrei na medicina, eu entrei na GV, fui fazer medicina, e eu sempre tive muita dificuldade, assim, olha, de olhar a carreira como só uma possibilidade, né, só assistencial. E a minha opção de fazer uma residência em medicina preventiva, já com foco em administração, gestão, foi aonde, quer dizer, eu comecei a me desenvolver e ver que tem um mundo muito amplo, né? E que, de fato, a gente precisa se desenvolver em outras áreas. Quer dizer, você vê que no passado
a saúde estava se desenvolvendo de uma forma muito linear, né? Talvez através de todas as áreas clássicas de conhecimento da medicina e da saúde, né? Como a farmacêutica, a bioquímica, a fisiologia, quer dizer, muitos desenvolvimentos, mas de fato hoje o que a gente observa é um universo novo, né? Eu acho que você tem a tecnologia, ela sempre teve um papel predominante, né? Mas eu acho que a tecnologia digital agora passa a ter um papel fundamental. Mas assim, eu acho que primeiro eu me graduei e fui para administração, fui para medicina, para uma carreira de gestão por uma opção e por entender que era ali aonde eu gostaria, principalmente porque eu falei, olha, se eu vou fazer, vou dedicar um tempo para me especializar, para fazer uma residência, para fazer uma formação e depois na atuação, eu acho que a gente tem que buscar ser muito bom, né? E eu queria ser bom, então eu tinha muito esse desejo de fazer, seguir a administração, e foi aonde tudo começou, né? Eu acho que foi na graduação que eu pude começar a convidar empreendedores para a minha residência, que era característica da administração. E aí começou os contatos, e aí começou as amizades, e de fato né, nasceu a nossa primeira empresa, o Empreender Saúde, hoje o Health Nova, assim. E eu acho que a dor que eu tive no passado, que é a dor que a gente trabalha até hoje, é que você vê que assim a questão né, esses hubs de inovação em saúde que você tem, hoje eles ainda são muito poucos, muito concentrados, e essencialmente a gente não tem uma cultura da inovação em saúde, né? E, e com o tempo a gente sempre fez muitas atividades pontuais, de eventos, né, eventos de pequeno, médio e grande porte, missões internacionais, mas hoje eu trabalho como um hub digital de inovação em saúde, que o objetivo é mais trazer diariamente os conteúdos e reflexões e estudos e matérias, né, para que de fato a gente possa partilhar essa jornada de inovação em saúde juntos, assim, e eu acho que é, é absolutamente impressionante tudo que está acontecendo nesse momento. Assim, eu acho que conforme a gente está olhando sistematicamente para os dados, você fala assim, realmente é uma transformação digital da saúde sem precedentes, né? Não é simplesmente instalar um prontuário, mas é de fato, como fala, a, é de fato a construção de um novo ecossistema. Não sei se um novo, mas de fato um ecossistema digital, né? Não é simplesmente você plugar o que já existe. Tem muita coisa sendo construída, e aí a gente vai falar mais, assim. Ah, beleza. Muito bom. Fernando, até já tem uma pergunta aqui, só para não perder o tema, né? Na verdade, o André está perguntando da importância da sua decisão de deixar o grupo que você fundou, que é o Empreender Saúde. O que isso significou para você? Foi um novo pensamento? O que aconteceu? Não, assim, só para esclarecer, a gente não é que eu saí, o Empreender Saúde, originalmente, ele virou Live Healthcare, né? Então a gente, em um determinado momento, deixou de usar a marca, e isso foi difícil, assim, para mim isso foi difícil, que a gente estava no mesmo grupo, mas né, passou a usar só outra marca, porque de fato o que eu entendo, na minha percepção, quer dizer, a gente percebe assim, quem é empreendedor, quem é inovador em saúde, a pessoa tem um desafio atual. Pode ser começar o negócio, pode ser desenvolver, pode ser crescer. São diferentes estágios, né? Mas o que a gente percebe é que essa pessoa tem um perfil empreendedor, assim, né? E está na jornada, e tá numa jornada, né? E que, na verdade, existe uma necessidade de você desenvolver, de você trabalhar com essas pessoas, né? Então, no passado, a gente tomou uma decisão estratégica de não usar mais a marca Empreender Saúde. Num determinado momento,
quando eu me afastei, eu passei a me dedicar full time para o Health Nova. Foi na prática, o Health Nova tem propósitos muito similares do que no passado tinha o Empreender Saúde, mas a gente tem uma visão mais completa, né? Na prática, o que a gente quer é acompanhar e fortalecer o desenvolvimento do ecossistema, que é uma missão ambiciosa e bastante desafiadora, mas que a gente percebe que faz todo sentido, né? Não, beleza. Depois a gente até volta a falar do Health Nova, que eu queria comentar mais um pouco da função, vamos dizer assim, disseminadora, né, do Health Nova em relação a esse conhecimento de tecnologia, até pelo Brasil mesmo, né, que você faz. Antes disso, eu queria comentar, assim, queria que você comentasse assim, o que você acha da tecnologia de hoje. Porque assim, eu imagino que para quem gosta de tecnologia, como é o seu caso, como é o meu caso, dá um certo prazer de ver as coisas acontecendo de fato, né? Porque a gente é meio sonhador, né? A gente pensa muita coisa lá na frente que vai acontecer e tal, mas realmente quando você vê o negócio acontecendo, como está acontecendo agora, o que você acha que tem hoje que já está bem positivo, né? E aí eu posso até avançar um pouquinho em relação, por exemplo, à própria cultura de dados, que hoje está muito forte, né? Você trabalhar baseado em dashboards, em BI, né? em nuvem, né? Isso tudo são tecnologias que não é do futuro, são coisas agora, né? O que você acha hoje da tecnologia de hoje que mais impactou, ou da telemedicina, né? Que é um capítulo à parte que hoje está muito em voga, né? Mas o que se tem hoje, o que você acha que impactou mais ou que tem impactado mais na saúde de um modo geral, das Não, tecnologias? perfeito. Assim, eu acho que eu acho que primeira coisa, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a telemedicina ela está numa uma fase ainda muito inicial, mas só o fato dela ter sido possível, mesmo que nesse período aí que a gente está falando de 6 meses, isso vai mudar a saúde, assim, radicalmente, para sempre, assim. Porque essa questão, né, das pessoas poderem se conectar pelo seu smartphone para ter acesso à saúde, isso abre uma possibilidade para tantas coisas, né? É tão revolucionário, porque de fato hoje a maior parte da população, mais de 70%, tem um smartphone, quer dizer, isso é uma coisa extremamente importante, né? E do ponto de vista econômico, quer dizer, o Brasil é um país muito grande, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente estava comentando mais cedo no grupo, quer dizer, a gente vê do lado das grandes empresas um movimento de concentração muito forte, quer dizer, fala assim, né? Assim, a gente vê que tem os grandes players estão crescendo, você vê que o pessoal faz aquisição bilionária como se fosse dinheiro de pinga, assim, né? Como o povo fala. E ao mesmo tempo você vê muitos investimentos, né, em empresas baseadas em tecnologia para a saúde, assim, né? E de fato eu acho que assim o fato da saúde ser em nuvem, que eu acho que é uma coisa importante, né? Que os hospitais não tem que ter aqueles grandes servidores mais, quer dizer, que você consegue fazer, e principalmente vou ter uma gestão muito mais ágil, está trazendo uma transformação muito grande. Qual que é o desafio? O desafio é que parece que a barra está subindo muito rápido, né? Eu acho que com a questão da LGPD, quer dizer, você de fato vai ter que olhar os dados de uma forma muito é, profissional, né? E eu acho que o grande desafio, e ainda assim, essa questão que a gente está discutindo da saúde baseada em valor, quer dizer, vai ter que ser uma saúde muito baseada em dados, né? Para você poder ver quem fez a intervenção, qual foi o desfecho, como é que a gente vai acompanhar. Então, o que eu sinto é que, assim, eu acho que os gestores estão muito sobrecarregados, assim, né? Porque, de fato, é muita transformação num curto espaço de tempo, né? E,
E é desafiador, assim, porque eu acho que, principalmente em relação à telemedicina, foi uma coisa que a gente tentou durante muito tempo segurar, e a hora que vem, que tem muita transformação para fazer, né? E eu acho que. Mas o que impressiona é que assim, você vê que as tecnologias, muita coisa já está disponível no mercado, né? E você vê que o que eu acho que é mais impressionante com que essa crise, essa pandemia trouxe, é que você vê que assim os ciclos, né, de adoção de novas tecnologias, como no caso da telemedicina, nos hospitais foi muito mais rápido. Muito rápido. Isso faz uma diferença absurda, né? Porque antigamente, assim, a negociação com o hospital era muito demorada, né? Então, agora, putz, isso é um fato, assim, tem um senso de urgência, né? Assim como não vai dar para tratar dados como se fosse, né, a questão da LGPD, assim, né? Então, agora, e tem uma preocupação que a gente tem, fala assim, tudo bem, muito interessante, mas quem são esses profissionais de saúde? Quem são esses gestores que estão preparados, que têm esse perfil inovador? Porque essencialmente é isso, né? É uma zona de extremo desconforto. Não é que é um pouquinho desconfortável, é muito desconfortável, né? Eu acho que é muito legal falar do processo, do final, puta, fizemos tal. Mas a gente está passando por uma transformação muito dolorosa, né? Porque ela exige você sair da zona de conforto o tempo inteiro, né? Eu E acho, eu acho isso uma parte das mais difíceis, assim. Uma das partes difíceis é você tirar o pessoal vamos dizer assim, de uma mentalidade, né, de um mindset, para usar o termo em inglês, que atual e todo o processo de transformação ele exige muito gasto de saliva para poder acontecer, né? E assim, a transformação digital, como ela está acontecendo muito rápida, a gente tem uma impressão que a gente, sei lá, até não está atacando tudo, né? As organizações, por exemplo, você implanta um prontuário eletrônico, parece uma coisa simples, mas é um negócio que demora meses, às vezes 6 meses, 8 meses para você implantar um prontuário eletrônico, aí já tem reconhecimento facial, aí já tem dado na nuvem, já tem telemedicina, já tem... Então, assim, para você acompanhar tudo isso, além das tecnologias propriamente ditas, que não são baratas, são caras, você tem as pessoas, né, que vão fazer isso, que vão fazer esses processos andarem, né? Então, eu acho essa parte muito difícil vamos dizer assim, de catequizar, né? Porque está todo mundo acomodado na sua posição, é normal isso, não, e é né? uma coisa assim que, cara, assim, até a gente está falando assim, a primeira coisa, assim, para mim é muito claro, né? No meu trabalho, eu falo assim, a gente é um imã de pessoas, de líderes inovadores, que é o nosso cliente. Mas assim, porque o grande desafio, que assim, você tem um desafio de educação, de formação, né, de lidar com, né, tipo, lidar com esse perfil de profissional, assim, né? Por exemplo, meu pai é mais inovador, gestor, tal. Minha mãe é mais conservadora. Você vê que, putz, você tem que abordar de formas diferentes. Mas o grande desafio que a gente vê é que, de fato, não dá mais para, assim, você tem que, a educação tem um papel fundamental, né? Eu acho que discutir inovação hoje, essa transformação, de fato, assim, quanto mais a gente tem debatido, mais nessas lives, eu estou muito, eu diria assim, eu estou otimista, mas eu estou preocupado porque assim, você vê que o grau de transformação que a gente está falando é muito maior do que a gente está pensando. Por quê? Porque uma das coisas que a gente está vendo, que é bastante impressionante, é que, de fato, inteligência artificial está numa curva de ascensão, mas não está ainda, está longe de estar no topo. Mas vai ser algo que vai permear toda a saúde, né? Assim como, por exemplo, uma coisa mais palpável, que é a questão dos testes rápidos, né? Que é uma Exato. questão importante, assim. Eu Que é achei assim, então você vê. impressionante, até ia tocar aqui, desculpa, até interromper, eu ia tocar mais na frente, mas já que você colocou, eu vou colocar essa questão. Eu fui nos Estados Unidos o ano passado e é impressionante, né? Como você já tem o estímulo ao autodiagnóstico, né? Com as máquinas, você vai ali no Walmart, tem uma máquina que eu mesmo fiz o teste, você vai lá, ela mede a sua pressão,
que dá alguns dados ali, aí você já anda na prateleira, você encontra os testes rápidos genéticos, né, para saber se é suscetível a algumas doenças, né, que você pode comer alguns alimentos, enfim, né, é como você comprar qualquer coisa, né, tá ali só disponível. Eu achei aquilo muito, isso porque está só no começo, né, é um grau de inovação. Você acha que a gente vai evoluir? É uma outra impressão que eu tenho também, sabe, Fernando? Até falando um pouco mais, a tecnologia ela vai permitir, com esses dispositivos, né, que a gente veste, usa, que capta os nossos dados, né, os relógios, roupa, enfim, eles vão permitir que a gente que tem o autocuidado seja maior, né, que a gente se cuide mais e que a gente passe a ter o protagonismo da nossa própria saúde. É assim que eu interpreto. Não sei o que é que você acha disso. E esses testes rápidos de farmácia, genética, essas coisas todas, eu acho que nós vamos caminhar meio para uma medicina aí que o próprio indivíduo ele vai participar muito digamos assim, do cuidado. Entendeu? Não sei se você vê assim também, com as tecnologias novas, né? Olha, o que eu vejo é assim, primeiro o tema, essa temática da longevidade é uma temática que eu acho que me encanta, acho fundamental, acho que eu tenho vó, meu avô viveu até os 94, minha avó está com 90. Então tem uma questão que eu acho que está muito próximo essa temática, né, que a gente vai viver muito, ou a gente pode viver muito e tem que viver bem, né? E aí não dá para, e aí uma coisa que a gente pensa é que assim, a gente discute, tem uma percepção assim, olha, por que a telemedicina ela é o marco zero, né? Porque a partir da telemedicina você consegue de fato pensar numa jornada digital do paciente. E aí o wearable vai ser, esse vestível que você está falando, vai ser uma parte dessa jornada, né? Aonde tudo vai se conectar. Ah, o físico vai ter seu espaço? Vai ter o seu espaço. Mas essencialmente, né, as Unimeds, quer dizer, o business vai ser cuidar da jornada digital do paciente. Isso é uma realidade hoje? Isso não é uma realidade hoje. Eu acho que hoje a gente está percebendo que essa realidade é possível, mas ainda falta bastante para a gente chegar lá. Então, na prática, isso que é uma coisa que eu acho impressionante, assim, tudo bem, a gente está num momento que parece que é ó, mas tem muitos indícios que a gente está simplesmente no começo de uma fase e que a gente tem vários elementos, fala assim, olha, dado tudo que a gente está vendo de inteligência artificial, investimento, né, em soluções inovadoras, tem muita coisa que de fato vai mudar em 48 meses, por exemplo, né? E que tem muitas oportunidades, assim, mas eu acho que mas essa e que está alinhado com as discussões, né? De fato, a gente está olhando para como vai entregar essa saúde baseada em valor, né? Eu acho que essa é uma reflexão que, como paciente, como profissional de saúde, eu acho que quem conseguir entregar parte dessa resposta vai se sobressair. Só até para explicar um pouco, né, para quem está assistindo, agora há uma tendência da saúde ela ser medida pelo valor que você entrega, né? Quer dizer, antigamente a métrica era outra, a gente media por número de procedimento, por outras métricas. Agora é o valor que é percebido daquele trabalho, daquela prestação de serviço que você entrega. Quer seja o paciente fique curado sem ter complicações, ele seja tratado da melhor forma, ele perceba o valor daquele tratamento, né, que foi bem tratado, enfim. Outras métricas que estão entrando no sistema para computar isso como ideal, né? A saúde está caminhando para esse movimento. O que a gente não sabe direito ainda, isso que o Fernando colocou, é como a gente vai medir isso, né? Ainda está muito incipiente a questão de como a gente vai medir isso para transformar isso em dados, né? Médico e a área de saúde, eles são analíticos, né? De um modo geral. Então, eles têm que transformar em dados para poder fazer um raciocínio, até para gerenciar isso. Então, isso aí a gente não chegou ainda
como é que a gente vai fazer. Por isso que eu acho que a questão dos dados, elas vão ser muito... essa questão dos dados ela vai ser muito importante. Para mim, assim, os próximos 5 anos é a ciência de dados que vai mandar. A forma como isso vai ser aproveitado, né, pelas empresas, pelos médicos, até pelos pacientes, que eu não sei ainda, a gente não tem essa percepção, mas certamente quem tiver o maior poder de captar a quantidade maior de dados, analisar aqueles dados e fazer o bom uso daqueles dados para melhor tratar o seu paciente, né, ou o seu, no caso dos planos de saúde também, os seus beneficiários, é quem vai, digamos assim, surfar um pouco melhor. Assim eu entendo. Sei que é que vocês... Também tem uma coisa fantástica que eu acho que são os robôs, né? Os robôs, não só os robôs de telepresença, né, da telemedicina, mas os robôs de processos automáticos, né? Os RPAs também eu acho uma coisa fantástica. Quer dizer, você entrega, Fernando, tarefas automáticas, né, que estão suscetíveis a erro humano, aos programinhas ali, aos robôs que fazem essas tarefas, né? Assim, para mim, essas coisas que já estão funcionando, né, elas são realmente, elas vão dar um passo muito grande. Acho que a gente vai evoluir muito com isso ainda, né? O que é que você acha disso? Concordo, acho que tem, assim, essencialmente, na minha percepção, de fato, acho que esse termo transformação digital em saúde é um termo que vem sendo largamente usado, mas de fato, assim, a minha percepção é que a saúde é como se fosse um trem que estava né, essa transformação digital estava numa velocidade bem lenta e agora, com a pandemia, se acelerou. E não vai desacelerar depois da pandemia, porque, de fato, alguma coisa mudou, né? A percepção que você tem que ter uma saúde mais digital, que um hospital não pode ficar refém só de ter atendimento físico, que você tem que dar suporte para o seu paciente, para o seu cliente, aonde quer que seja, não interessa seu tamanho físico, você tem que enxergar na casa do seu paciente, né, aonde que ele esteja. Quer dizer, teve essa mudança sistemática, que é uma mudança, assim, cara, que não foi um fórum, que não foi um evento, né, que de fato a gente tem um evento que é um Big Bang, que é uma origem que você fala assim, nossa, né, mudou sistematicamente o setor, a velocidade de inovação do setor saúde. Qual que é o desafio que a gente tem como esse como gestor e como líder? Tem que traduzir esse movimento para toda a base, né? E tem que ter um papel de educação também, né? Porque de fato, muito do que a gente está falando passa, assim, a gente tem que pensar o tempo. Eu acho que é uma prioridade, né? Eu acho que assim, tudo que a gente está falando agora, o desafio não é sobre. Eu acho que agora, imediatamente, segurança, processo, os robôs, usar bem o que já existe, mas eu acho que tem outro dia eu participei de uma live que falava sobre criatividade, mas a gente tem que ter a criatividade de entender que a gente está rumo a uma transformação bastante importante, né? E eu não acho que essa transformação vai ser fácil, porque envolve a adoção de novas tecnologias, tem uma questão de interoperabilidade que não é mais aquela questão que um sistema só tem todas assim, consegue prover tudo, então você vai ter que conseguir plugar solução de terceiro, vai ter que ter esses profissionais dentro da corporação que estão constantemente avaliando novas tecnologias, para onde a questão está indo. E eu acho que a gente tem que sim cuidar do aspecto de saúde mental, tal, porque eu falo assim, eu acho que a gente vai passar por a demanda, né? Eu acho que esses assuntos eles demandam bastante. Por outro lado, a gente tem visto projetos e pessoas absolutamente brilhantes, que faz muita diferença, né? Então tem essa necessidade também da organização conversar com o meio externo. E isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui, mas isso é uma das coisas importantes, quer dizer, não interessa quanto você possa ter de capital, número de usuários, tem que conversar com o meio externo, né? É assim que você vai ficar melhor, assim. Acho que quem conseguir fazer... Esse na prática, é um jogo de evolução
de evolução rápida, né? Eu acho bem interessante, assim, eu só aproveitar aqui algumas participações, né? Que colocaram aqui, o Brian colocou, quanto mais a tecnologia avançar, mais ela exige dos profissionais, né? Cada vez mais o profissional precisa estar buscando desenvolver as habilidades para que possa tomar as decisões urgentes e assertivas. Eu acho que a tecnologia ela vai ajudar bastante, já está ajudando, na verdade, né? Bastante a tomada de decisões rápidas, e isso vai ser só uma crescente. Também aqui, o Evelon Romeiro, né? Evelon, Colega do Canadá. Colega do Canadá, está aqui. Ó. Fernando, hoje como você vê as pessoas da área médica no conhecimento tecnológico? Da área médica no conhecimento tecnológico. E aí, antes de você responder, está aqui também, tecnologia da informação, alta complexidade vai ser, e né, o grande diferencial do organismo corporativo. A Flávia que escreveu. Eu acho que a tecnologia da informação já é um grande diferencial de qualquer empresa. E vai ser cada vez mais estratégico. Essa é a tendência. Mas responda aqui a pergunta do seu amigo do Canadá. O que é que você acha de pessoas da área médica, né, no conhecimento tecnológico? Eu acho que tem cada vez mais pessoas interessadas, tem cada vez mais pessoas capacitadas, mas eu acho que a gente tem que formar sistematicamente, assim, tá abrindo muitas. Você precisa, porque a grande questão é, você precisa cada vez mais, né? Tem muita vaga profissional abrindo, o mercado está em expansão. Né, as organizações precisam desses profissionais com uma formação na área de saúde, formação médica, não só médico, e que entendam, que gostam de tecnologia, que trilhem esse caminho, né, que seja uma carreira em Y, que seja, quer dizer, que busquem se desenvolver em diferentes áreas, assim. O grande desafio que, assim, a gente está no momento da saúde, que isso não dá para ser simplesmente alguns profissionais gostam, como alguns profissionais querem ser inovadores, querem trabalhar com inovação em saúde, seja como intra ou como empreendedor. O grande desafio que a gente tem é que assim, isso precisa ser um processo sistemático, né? E tem uma questão que a gente fala assim, será que os MBAs estão entregando isso hoje? Quer dizer, eu acho que tem algumas formações, eu acho que a formação é ótima, eu fiz MBA, mas é um desafio. A gente não tem ainda um caminho tão claro para formar e desenvolver esses profissionais. Né? Porque, de fato, a gente vai precisar de milhares de profissionais. Né? E uma das coisas que a gente vê hoje, professor, que tem uma coisa assim, da minha realidade, eu lido com muitos profissionais que estão desenvolvendo soluções digitais em saúde. São profissionais, têm as suas carreiras, têm assistência e estão desenvolvendo soluções, porque tem muito. É aquela coisa, eles estão vendo os problemas, né? E às vezes tem sorte ou encontram alguém para ajudá-los na parte técnica, enfim, ou se desenvolvem. Mas eu acho que é uma necessidade e é uma oportunidade, né? Porque essas carreiras, a demanda só vai crescer. Hoje, você vê as grandes instituições, né? Se for o Sírio, o Einstein, os grandes hospitais, os serviços já têm, quase todos, se não todos, essa função, né, de o CMIO, né? Quer dizer, é o gerente médico, ou pode ser da área da saúde, que faz a ponte com a tecnologia. Né? É uma necessidade que as empresas têm, né, de ter. Então, é uma nova carreira, talvez para cá, né, aqui para o Brasil, mas fora já tem há algum tempo, e vai ser cada vez mais necessário. Sem dúvida. Eu trabalho, a minha gestão, né, tem a parte da TI, né, que eu sou gestor da TI também, da minha empresa que eu faço parte, e a gente vê nitidamente, Fernando, a deficiência que o profissional de tecnologia tem, muitas vezes, em entender o processo que ele está inserido.
da área da saúde. Ele sabe tudo da tecnologia, mas muitas vezes eles não conseguem responder a pergunta que o profissional da saúde quer saber. Porque assim, você tem que saber fazer esse link entre qual é a informação relevante para o profissional da saúde na ponta que a tecnologia pode oferecer. Então, esse casamento, por isso que muitos processos não dão certo. Se você jogar só uma pessoa da TI para fazer algum processo da área da saúde sem nenhuma orientação da área, isso muitas vezes não vai dar certo. Porque ele não entende, ele não consegue entender o que exatamente o médico ou o outro profissional de saúde quer saber naquele relatório, naquela informação. Então, eu acho realmente importante que cada vez mais pessoas da área da saúde estudem TI e TI estudem a área da saúde, né? Então, os dois têm que se encontrar aí para poder tocar melhor, eu acho, essas áreas, né? Inclusive, até tocando Sem nesse dúvida. assunto, por exemplo, os hospitais digitais, né, que estão também hoje também está essa transformação digital dentro do próprio hospital evoluindo para um hospital sem papel, né? Tem até a certificação da RIMS aí que certifica esses hospitais. Eu acho uma coisa também muito interessante, onde você deixa os processos muito mais práticos, né? E monitoráveis, controlados, né? E assim, o que é que você acha sobre isso em relação a essa transformação? E assim, como o nosso Brasil ele é tão desigual, né? Enquanto você tem hospitais RIM7, né, que tem sem papel total e tem uma escala disso até chegar lá, você tem hospitais com certeza, né, ainda na era do papel e tal. E muitas vezes isso que a gente Isso é está falando aqui muito, está muito puta, isso é distante para quem está muito, em outra realidade, né? é, é. Não, acho primeiro que assim, eu acho exatamente sim, eu acho que durante muito tempo, quer dizer, né, você vai, assim, mesmo hoje, o ano passado eu fiz um projeto na Bahia, você vai assim, em algumas cidades médias, não é nem pequenas, você encontra empreendedores, né, que em uma geração que ele construiu um hospital, quer dizer, que uma coisa assim, já numa cidade como São Paulo, quer dizer, não tem mais essa do, né, tipo, vou construir um hospital na cidade de São Paulo do zero como empreendedor que está começando, quer dizer, isso foi uma oportunidade de talvez 60, 80 anos atrás, né? Então, eu acho que você tem, de fato, um grau de assimetria muito importante, mas o tema, talvez a grande pergunta é como é que vai ser esse hospital do futuro, né? E você sabe que a gente já fez 4 missões para o Vale do Silício e, e uma das últimas a gente foi no Centro Médico de Stanford. E primeiro assim, quando você vai, né, nos Estados Unidos, essa questão do consultório particular praticamente não existe. Né? Todas as grandes clínicas tal, foram compradas e estão dentro das universidades, praticamente, ou de grupos maiores. Né? Então, de fato, é uma consolidação que, olha, a consolidação ainda vai adquirir muita gente aqui. Né? E você vê que tem muito player grande sendo comprado, daqui a pouco vão ter os players menores. E a gente vê que tem a grande pergunta que esse colega fazia, fala assim, olha, aqui para nós ainda não está muito claro qual que vai ser esse hospital, como é que vai ser essa cara do hospital do futuro, porque à medida que você tem uma saúde mais conectada, obrigatoriamente esse hospital, esse termo que a gente fala da saúde 4.0, né, em alguns eventos até saúde 5.0, cara, eu não consigo, Newton, de verdade, enxergar quem está entregando essa saúde 4.0 na saúde brasileira hoje. Porque a gente não tem nem device para fazer isso hoje. Assim. Isso é uma coisa que me impressiona. Eu falo assim, cara, nem como independente do nível socioeconômico do paciente, assim, é uma questão assim que, tipo, quem hoje está monitorando esse paciente que tem. Porque aí você não é simplesmente. Hoje em dia não é simplesmente. É uma questão até de sistema. Como é que você tá. Tipo, o paciente é. Né, hoje, por exemplo, eu tomo meu remédio lá todo dia. Cara, minha caixinha, se eu não tomo, não apita, quer dizer, ninguém ficar sabendo, quer dizer. Então a gente ainda tem muita coisa que
que são termos que a gente ainda não chegou nesse termo de saúde 4.0, né? E eu acho que a visão do hospital digital tem que ser um hospital 4.0 integrado. Então, quer dizer, não é porque o paciente com insuficiência cardíaca teve alta que você simplesmente desconectou, a missão está cumprida. Eu acho que isso, como business e como entrega de valor, não faz sentido, né? E aí, de fato, aí assim, você vê que você vai ter que ter essa integração é fundamental, né? E você vê que a gente, mas assim, a gente ainda não está nesse momento, assim. Eu vejo um momento de consolidação do setor tradicional, hospitais, clínicas, né, principalmente nesse momento hospitais e planos de saúde, e uma ascensão digital. Mas a gente ainda está longe de fato ter uma entrega 4.0, né? Porque eu acho que assim exige uma integração de sistemas. E fala assim, pô, qual que é? Eu acho que agora que é no mercado brasileiro a gente começa a ter tipo que wearable que eu vou colocar para monitorar a população. E aí tem uma questão que é, independente de tecnologia, que em 10 anos a população brasileira vai envelhecer de uma maneira muito importante. Tipo, meu pai é cardiologista, está com 66, quer dizer, isso está muito na nossa porta, né? Isso tá, tipo, não é uma questão, tipo, a questão da longevidade está em cada família, né? E aí, assim, a gente começa a ver as questões de queda, questões de perda de mobilidade, e fala assim, pô, não adianta, não é. Eu acho que é tão inquietante isso, né? Que assim, a gente precisa e tem uma questão de responsabilidade, né? Acho que a gente vai ter que entregar um cuidado melhor para que o paciente fique o máximo de tempo saudável, né? E você sabe que mesmo globalmente, eu acho que tá fervilhando, mas tem muita solução bem primária, assim. Acho que é um ecossistema, são soluções em nascimento mesmo. A gente acaba tendo uma sensação ainda, né, que tem muita coisa para fazer, né? Na verdade, assim, o que eu penso às vezes? Por exemplo, aqui a gente implementou a telemedicina, né? Então eu fui estudar a telemedicina, tinha mais de 40 plataformas de telemedicina. Aí quando você abre o ecossistema mesmo que tem, por exemplo, ali no distrito, né, da USP, aí você vê uma infinidade de startups de saúde, infinidade mesmo, não consegue mais nem contar todas. E até você separar o joio do trigo, do que realmente vai ser relevante no futuro, aí eu acho que vai demorar um pouco ainda. Tá? Eu acho que a gente sonha muito, né? O pessoal que trabalha com isso mais diretamente sonha, mas assim, entregar mesmo o valor, eu acho que tem que partir primeiro o projeto de integração da jornada, daí acoplar as tecnologias nessa jornada. Eu penso que é assim, porque se for cada um fazendo uma coisa independente, a gente não consegue entregar um cuidado. Né? E foi o que você falou aí. Eu imagino, daqui a pouco tempo, talvez nem 10 anos, tenha uma jornada um pouco mais integrada. Quer dizer, você teve internado, seus dados ficaram lá, você saiu de alta, seus dados foram com você, seu plano de saúde continua monitorando você através de dispositivos, enfim, né? E ali você fazendo essa jornada completa, né? Até a sua morte. Então, eu penso que a gente pode chegar nesse ponto, né? Ainda falta muita coisa para chegar. E o que você conhece de experiência fora, Fernando, que você acha que já está mais avançada do que aqui no Brasil? Você foi já no Vale do Silício, eu também já estive lá. Mas assim, tem China, eu acho tem que Israel, por então, exemplo. O que você já viu sim. fora que não tem aqui ainda? Não, assim, você sabe que hoje em dia, assim, os ecossistemas estão muito conectados, né? E a grande questão que, assim, por exemplo, a experiência de telemedicina que a gente está tendo hoje, né, no Brasil, que é tipo praticamente um vídeo, uma conversa e tal, essa é uma experiência 1.0. O que tá. Isso foi até um dado que eu compartilhei da China, né? Um comentário. Na China, obrigatoriamente, o pessoal já está colocando. Eles não têm como. Tem uma coisa assim, eles não têm como fazer telemedicina dessa forma que a gente faz no Brasil, porque não tem profissional de saúde para atender toda a população. Tipo, em telemedicina. Porque é tão grande a população, tipo, mais de 1 bilhão de pessoas,
que assim, fala assim, meu, o que você teria que fazer de escala e tal? E aí, obrigatoriamente, como estratégia de Estado, a inteligência artificial já faz parte da telemedicina. E aí você começa a ter, né, você começa a ter uma entender que na prática, assim, o que a gente está vendo hoje da telemedicina é uma versão inicial. Que dessas 40 empresas que existem, vai consolidar. Esse é um mercado para poucos players, porque o jogo não é fazer o vídeo. O jogo é você colocar inteligência artificial, é você fazer a gestão do paciente usando, sendo uma das partes a, a telemedicina, né? Então isso a gente teve lá, assim, e aí você imagina que usando algoritmo, fazendo pergunta para o paciente e tal, a máquina lá já na China diz que já consegue resolver cada vez mais um número maior de casos, certamente maior que 80%, e aí o que precisa, aí quando precisa cair numa triagem que passa por um médico, né, por um profissional de saúde, assim. E aí você percebe, e assim, lá na China a gente foi visitar um hospital, e você, um hospital novo em Xangai, que é uma das cidades mais ricas, tal, e eu fiquei impressionado, assim, hospital ótimo, puta, excelente, mas assim, Milton, assim, cara, não tem como você fazer uma estrutura física para 1 bilhão de pessoas. Eles estão construindo essa estrutura física agora, né? Então isso foi bastante assim, assim, então você imagina que você não consegue, assim, A solução deles tá né? na tecnologia, não tem como não ser, né? Eles têm que escalar mesmo Não, e assim, eles inteligência demoraram. artificial, né? Qual que foi a solução na saúde? Fazer PPP, fazer parceria público-privada para construir o hospital. Então, quando a gente olha, assim, a gente foi visitar uma PPP muito interessante e tal, é, mas é um desafio, né? Assim, e aí você entende, assim, que na prática tem a medicina, tem tanto que tem o espaço da medicina tradicional chinesa, essa questão do acesso à saúde é um desafio que não é só do Brasil, é deles também, e é um mercado que está crescendo, sabe? Então é uma Deixa eu te questão fazer uma, relevante, assim, cara. deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, né? Você falou uma coisa muito boa. A Cláudia Cantanhede está dando os parabéns aí, ótimo debate. Doutor Demóstenes aqui, ex-presidente da Unimed João Pessoa, obrigado pela presença. O que você acha, Fernando? A telemedicina, ela vai vingar mais nos centros urbanizados ou aonde não tem o acesso à saúde, nas áreas remotas? Aonde você acha que ela vai expandir? Porque uma coisa é você está na pandemia com todo mundo em casa e aí você teve essa alternativa, mas em retornando todo, né, o atendimento presencial, tudo, ela vai ter que se estabelecer em algum nicho. É mais viável, provavelmente, num centro urbano, onde você tem toda a tecnologia, conexão, rede e tal, ou nas áreas remotas, onde ela realmente é necessária, na verdade. O que você acha? Isso é uma discussão que a gente está tendo até, assim, a gente tem uma questão importante de acesso, né? De acesso à internet, acesso à conexão com a internet. Por exemplo, a gente tem um membro que é o Márcio Bittencourt, que ele é da Rede Mais Saúde, do Pará. Ele falou assim, olha, de Belém. Ele falou assim, meu cliente, 25% vem dos barcos ali da região amazônica, não tem acesso à internet, né? Então, ainda a telemedicina para uma parcela importante da população que não tem banda e não tem acesso, ainda vai ser inviável, né? Eu sinto, eu particularmente sinto um pouco falta de estudo. Eu acho que estão faltando alguns estudos para a gente entender exatamente, putz, qual que é esse perfil do cliente de telemedicina, né? Mas me parece que assim o futuro vai ser um futuro híbrido, né? Em que você pode o paciente vai na consulta presencial e volta digitalmente para mostrar os exames. Porque realmente, assim, pelo menos nas grandes cidades como São Paulo, Rio, quer dizer, nas maiores, você perde muito tempo em deslocamento, né? Eu acho que isso a gente tem uma pressão aí por produtividade extremamente importante. Mas certamente, assim, você olhando a,
o que está acontecendo na telepsicologia é muito impressionante, né? Eu acho que você vê que está crescendo, um segmento que vem crescendo muito, né? E com consultas recorrentes. Eu fazia até consulta presencial, agora estou fazendo consulta digital, porque acaba sendo um tempo, não só tempo, eu acho, tempo, conveniência, vínculo, flexibilidade, quer dizer, né? Enfim. Eu acho que acaba tendo algumas áreas, né? Eu vejo assim, a telemedicina vai pegar em algumas áreas e outras vai ser mais difícil. Até na parte médica mesmo. Tem algumas áreas da medicina que exigem exame físico, exige mais apurado, que ela é muito complicada, ela realmente psicologia, onde você tem mais o diálogo, né? A conversa é um pouco mais favorável, digamos assim, para ter. E a questão legal, né? Ao que parece, o CFM, agora nós que somos médicos, né? Sempre teve essa existência. A telemedicina é um tabu, né, para o médico ainda. Na verdade, nós aqui somos fora da curva nisso, né? Porque o médico tradicional ele tem muita restrição em relação à telemedicina, com uma razão que é não deixar a medicina, né, ser, vamos dizer assim, sucateada por conta... eu já vi cada coisa aí também, sei lá, site de notícia vendendo telemedicina, banco vendendo telemedicina para fazer uma conta, um negócio assim que eu vejo que não tem muito a ver, entendeu? Não tem muita lógica. Então, realmente, essa banalização, ela vai ser ruim tanto para a medicina quanto para a própria telemedicina, né? Não sei o que é que você acha disso. Eu acho que isso é um assunto... Não, primeiro, assim, eu acho que a gente eu acho que a luta para fazer né, porque a luta, assim, primeiro, eu acho que olhando globalmente o que está acontecendo, assim, a telemedicina ela é uma realidade global, né? Acho que a luta tem que ser fazer uma telemedicina com qualidade, né? E eu realmente me causa estranheza querer associar qualquer produto à telemedicina. O desafio é que aí realmente, aí eu acho que tem que ter a mobilização da classe médica no sentido positivo, porque no caso assim, se um banco quer oferecer telemedicina, quer dizer, não cabe ao CFM, isso não é da alçada do CFM, mas talvez eu acho que a gente tem tantos órgãos de classe que aí nesse sentido eu acho que tem que valorizar, tem que, né, eu acho que vão aparecer planos de assinatura de serviços de telemedicina. Aí eu acho importante ter uma mobilização para de fato ter, né, para não ter uma banalização da saúde e garantir o acesso com qualidade, né? Mas assim, você fala. Não, só estar de olho aqui no tempo, 1 minuto e 20 aqui, só para a gente calcular o tempo aqui de encerramento, para não cortar no meio. Mas eu concordo com você, acho que é isso. Acho que a telemedicina, ela, no meu ver, não tem como mais voltar, porque ela existe no mundo todo, né? Só tem que ser bem executada e regulada, né? Eu entendo assim também. Queria que você passasse uma mensagem de esperança, fala um pouco rapidinho aí do Inova, né, do Health Inova. Para quem não conhece, o Fernando ele mobiliza muita gente da área da saúde aí para se conectar, da área de tecnologia. É isso, Fernando? E quais são as novidades aí que vem nesses 40 segundos aí? E de já agradeço pela sua participação. Tinha muito mais coisa para eu perguntar aqui, mas o tempo não deixa. Obrigado. Tranquilo. Prazer. Eu convido vocês para estarem conosco no Health Nova Hub. Nós somos um hub digital de inovação em saúde. Nosso papel é acompanhar e convidar vocês a acompanhar a nossa jornada de inovação em saúde. A gente tem atividades semanais, mensais, com vários eventos, convites para fortalecer o ecossistema de inovação em saúde e fortalecer o desenvolvimento profissional